Conclusão. Faça o que te faz feliz. Destacado em fotos editadas do Instagram, em quadros negros e em capas de jornais, esse costumava parecer um ótimo conselho, até que nós tentamos colocá-lo em prática e não funcionou. Tentamos ter mais tempo sozinhas, mais pausas para o café, mais yoga, mais carreiras gratificantes, melhor remuneração, melhores cuidados infantis, lares mais agradáveis, carregadores ergonômicos de bebês, casamento tardio, casamento precoce, nenhum casamento, talvez a dieta paleo, ou a dieta keto, ou talvez mais carboidratos, mais exercício, mais cochilos. Nós, mulheres ocidentais, já ceamos no buffet de opções. Nós realmente tentamos entender as coisas. Por mais que pratiquemos o faça o que te faz feliz, ainda estamos ficando aquém das expectativas. Fazer isso não está entregando o que promete. Na verdade, estudos mostram que estamos menos felizes do que nunca. Agora sabemos que é porque não fomos realmente feitas para viver para nós mesmas. Você e eu fomos feitas à imagem de Deus a fim de vivermos para a glória dele, nós somos personagens da história dele. Como diz uma confissão da igreja de vários séculos de idade, estamos aqui para glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Nosso bem e a glória de Deus estão ligados. Nosso Deus, nosso autor e redentor, é misericordioso, poderoso, justo e digno de confiança. E ele incessantemente busca, e busca diariamente a mim e a você. Ao caminharmos à imagem dele, conforme vivemos nosso propósito de vida, será para a glória dele e não para a nossa. Nossa alegria vem à medida que somos a imagem de Jesus. Jesus, que deixou seu trono no céu e voluntariamente viveu a vida perfeita que você e eu nunca poderíamos viver, que voluntariamente ficou pendurado numa cruz para pagar por seus pecados e pelos meus, e que ressuscitou vitorioso do túmulo, diz: quem acha a sua vida perdê-la-á, quem, todavia, perde a vida por minha causa achá-la-á. Mateus 10:39. A boa vida é encontrada ao perdê-la. Se é para você e eu sermos felizes, a nossa vida deve estar escondida em Cristo Jesus, Colossenses 13:3. Gozar Deus e trazer-lhe glória é para o nosso bem. Talvez o ditado popular devesse ser ajustado para faça o que te faz santa, ou que tal, faça o que te faz santa, porque isso te fará feliz, pois Jesus, que é o doador da vida, diz que a verdadeira vida se encontra ao carregar a sua cruz após ele. Não é uma frase que pega muito. Não é provável que venda muitas almofadas na Target. Mas é a verdade. A autonegação, o carregar a nossa cruz, é como você e eu encontraremos a alegria duradoura pela qual ansiamos. Ninguém se desvia em direção à santidade. Mas esse ato de carregar a cruz, esse viver para a glória de Deus, não vem naturalmente para você e para mim. Apesar de ser de fato para o nosso bem, ninguém se desvia em direção a carregar a cruz. O teólogo e professor D.A. Carson diz: as pessoas não se desviam em direção à santidade. Fora do esforço movido pela graça, as pessoas não gravitam em direção à piedade, à oração, à obediência, às escrituras, à fé e ao deleite no Senhor. Nós nos inclinamos à concessão e chamamos isso de tolerância, nós nos inclinamos à desobediência e chamamos isso de liberdade, nós nos inclinamos à superstição e chamamos isso de fé. Apreciamos a indisciplina do autocontrole perdido e a chamamos de relaxamento. Somos desleixados a ponto de pararmos de orar e nos iludimos pensando que escapamos do legalismo, deslizamos em direção à falta de piedade e nos convencemos de que fomos liberados. Colocando de outra forma, nós nos desviamos em direção ao eu. Santidade requer intencionalidade. Se quisermos buscar uma alegria duradoura, devemos estar enraizadas, edificadas e estabelecidas no Evangelho. E isso exige um esforço orientado pela graça, como diz Carson. Exige a ajuda do Espírito Santo, a submissão de nossa carne, o abandono de nós mesmas como nossa maior prioridade. Longe de Jesus, não podemos fazer nada, João 15:5. Devemos permanecer nele, e ele em nós. Devemos renovar constantemente nossa mente através da palavra de Deus, do povo de Deus e com a ajuda do Espírito de Deus. Dessa forma, nos empurramos contra a arrebentação que nos puxa para o pequeno ciclo. Por meio do esforço impulsionado pela graça, as disciplinas espirituais capacitadas pelo Espírito Santo, podemos nadar contra a corrente da cultura e da carne e nos estabelecer no grande ciclo. O grande ciclo se expande. O que é notável sobre o grande ciclo é que ele expande. Ele não permanece o mesmo, em forma circular. Ele cresce para fora, como um furacão. Isso é crescimento espiritual ou santificação. Como diz Paulo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, segundo Coríntios 4:16.
À medida que você e eu crescemos em nossa compreensão do nosso grande Deus, nossa fé aumenta, e somos equipadas para responder ao grande chamado dele. Nesse ponto, porém, não voltamos ao nosso entendimento original de Deus. Nossa compreensão se expande, nossa fé se expande, e nosso chamado se expande. Quanto mais o conhecemos, mais confiamos nele e mais somos habilitadas, capacitadas e ficamos dispostas a fazer as coisas no nome dele. Crescemos em nossa salvação desde a infância até a maturidade. 1 Pedro 2:2. Despojar-se do antigo eu e revestir-se do novo eu não é um evento único. Efésios 4. 22-24. É uma busca vitalícia que cresce com a nossa fé irradiando cada vez mais longe, a glória de Deus se tornando cada vez mais brilhante e a nossa alegria se intensificando cada vez mais. Pense em Pedro. Como um cristão novinho em folha, ele precisava de muita fé para abandonar sua vida e seguir Jesus. Mas à medida que ele foi crescendo no conhecimento cada vez melhor do seu Senhor, sua fé também cresceu. Ele começou a crer que Jesus realmente podia curar os doentes e alimentar os famintos. Talvez você precise exercer uma grande fé em seu lar, em seu escritório, em seu casamento, no bairro. Ou pode ser que você seja chamada a exercer uma grande fé do outro lado da cidade, do outro lado do mundo, para além da zona de conforto. Nossa vida e nosso chamado são únicos e diversificados. Mas todas nós somos chamadas. O mundo nos diz para olharmos para dentro de nós a fim de encontrarmos nossa alegria, para confiarmos em nós mesmas a fim de termos felicidade, para realizarmos nosso próprio significado e sucesso. Mas esse ciclo se torna cada vez menor, se volta contra si mesmo e, em última análise, acaba por extinguir sua vida e a minha. Foi exatamente isso que me aterrissou no chão do meu dormitório. Mas Deus, em sua misericórdia e poder, levantou meus olhos de mim mesma para Ele. Foi ao contemplá-lo que veio a alegria. Deus é tão gracioso para nos fazer crescer e nos transformar enquanto caminhamos com Ele. A alegria duradoura vem dessa jornada, e Ele está ansioso para fornecê-la a você e a mim. A vida em Cristo, a vida real, a perda desta vida para ganhar a dele, é o poderoso antídoto que está pronto para responder ao desencorajamento e à desilusão criados pela era do eu. Que possamos recorrer ao nosso doador da vida para obtermos uma alegria duradoura. Que possamos abraçar disciplinas que nos enraizam, nos edificam e nos estabelecem na fé, que é a nossa fé. E, portanto, a nossa alegria possa crescer e expandir e irradiar nos dias e nos anos vindouros.